mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória. Êxodo 25, 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Pai, nós olhamos para Ti mais uma vez, esperando do Senhor tudo o que necessitamos para esse tempo em torno da Tua palavra. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus, Teu Filho. Desejamos que o Senhor possa manusear a Tua palavra de uma forma enriquecedora, reveladora aos nossos corações, e que seja o Senhor mesmo quem a ministre a nós. Carecemos dela mais do que do pão. Pedimos que o Senhor possa semeá-la profundamente em nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Irmãos, nós vamos entrar hoje com mais detalhes nessa descrição, especialmente da arca. Eu li o texto até o verso 22, para que nós nos lembremos mais uma vez que esses 2 móveis, eles são descritos separadamente, porque eles revelam aspectos especiais, diferenciados, mas complementares do que o nosso Deus deseja nos falar a respeito da pessoa de Cristo. A arca, propriamente, dos versos 10 até o verso 16, nos fala com muita minúcia e beleza da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. E o propiciatório, descrito aí a partir do verso 17 até o verso 22, nos traz detalhes específicos sobre a gloriosa obra dessa gloriosa pessoa.
Irmãos, é muito significativo nós vermos que a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo, quando o Senhor começou a descrição do tabernáculo para Moisés, segundo o modelo que então ele mostrou a Moisés no monte, ele se ocupa em primeiro lugar com a descrição da arca. Nós podemos chamar de a preeminência da arca. Nós precisamos entender o porquê disso, já que o Senhor poderia começar por outros lugares. Qualquer um dos outros móveis ou utensílios, ou até mesmo começar o tabernáculo pela sua porta, descrevendo através da porta de entrada. Mas, irmãos, na mente de Deus, não há nada que ocupe esse lugar de primazia, a não ser a pessoa do seu Filho. A palavra de Deus é tão enfática em dizer a nós, em tantos textos, que esse Filho amado é o Filho no qual o Pai tem todo o seu prazer, é o Filho no qual o Pai tem todo o seu agrado, é aquele Filho que satisfez ao Pai em todas as coisas, é aquele que desde a eternidade sempre foi, sempre é, o objeto das delícias de Deus, como o capítulo 8 de Provérbios nos diz. Então, esse Filho é o objeto de satisfação do coração do Pai. E realmente essa descrição do tabernáculo não poderia começar por outro lugar, a não ser pela pessoa gloriosa do Senhor Jesus. É claro que os outros móveis também fazem alusão à pessoa do Senhor, e até mesmo à obra do Senhor em alguns aspectos, mas nenhum deles como a Arca do Pacto, a Arca da Aliança. Então, na mente de Deus, a descrição a respeito da arca tem a primazia. Porque ele apresenta para Moisés a descrição dos móveis do tabernáculo, segundo o que ele desejava que Moisés apreendesse primeiro. Essa é a questão que nós precisamos elucidar bem. Imaginem Moisés naquele monte, 40 dias e 40 noites, ouvindo o Senhor, tendo impregnado não só na sua mente, mas no seu espírito. Porque isso é uma visão não apenas literal, mas é algo impregnado no espírito de Moisés, assim como a visão da pessoa e obra de Cristo, e do mistério de Cristo e a igreja, foi impregnado no espírito de Paulo, o apóstolo. Assim, a visão do tabernáculo, naquele período de 40 dias e 40 noites de comunhão com Deus, foi também impregnado no espírito, na mente, no coração de Moisés. Irmãos, de acordo então com a ordem de Deus, o primeiro impacto que Moisés deveria ter não seria da porta, não seria da mesa, não seria do candeeiro, nem do altar de incenso, mas seria sim da arca. Quando nós vemos a descrição desses dois utensílios, você vai observar que o versículo 17 faz um parágrafo. Quando diz assim: farás também um propiciatório. Importante você notar que esse parágrafo do verso 17 estabelece então uma descrição de, podemos dizer, um outro móvel. Farás também. Quando você lê a narrativa da arca, a partir do verso 10 até o verso 16, e depois do verso 17 até o verso 22, a descrição do propiciatório, você vai ver que eles formam um conjunto, um todo. A arca e sua argola, 4 argolas, nos dois lados, os varais, e as descrições específicas de cada detalhe da arca. Depois você vai ver que ele diz: farás também um propiciatório. Então isso estabelece uma diferença, mas ao mesmo tempo, dada a proximidade dos dois relatos, e como vamos ver em outros textos, a complementaridade desses dois móveis, nós temos que reunir os dois, então, numa só visão. Por isso nós dizemos que a arca, ela representa a pessoa de Cristo. E o propiciatório representa a obra de Cristo. Então, você vai ver no versículo 21, quando descreve o propiciatório, dizendo assim: porás o propiciatório em cima da arca. Então o versículo 21 já faz a conexão, podemos dizer, dessas duas peças, né? Porás
o propiciatório em cima da arca. Versículo 21 do capítulo 25. Então você vê que ele conecta imediatamente esses dois móveis, porque eles falam, na verdade, de uma realidade dupla: a pessoa e obra de Cristo. Irmãos, fala de uma maneira tão precisa e tão linda. Quando nós temos, como já tenho falado aqui, a luz do Novo Testamento para lançarmos sobre as sombras do Velho Testamento. Mas tão importante é as Escrituras do Velho Testamento, que os detalhes, como eles são apresentados então no Velho Testamento, nós algumas vezes não os vemos com tanta clareza de exatidão como quando nós usamos os símbolos do Velho Testamento. Então o Velho Testamento e o Novo Testamento também vão fazer essa complementaridade. Nós vamos usar figuras para nos ajudar a entender a realidade espiritual. Lembra quando Paulo fala que no trabalhar do Senhor ele estabeleceu primeiro o natural e depois o espiritual. Então, graças a Deus por essa fusão, por essa complementaridade. Porque a luz do Novo Testamento, ela não colocou em desuso, ela não colocou como algo antiquado as Escrituras do Velho Testamento, muito pelo contrário. A luz do Novo Testamento trouxe glória às Escrituras do Velho Testamento. Então nós podemos ver aquelas minúcias tão significativas quando lançamos mão dessa luz. Você se lembra que Paulo, quando escreve aos Colossenses, um versículo muito interessante, capítulo 2, a Epístola de Paulo aos Colossenses, ele diz que as coisas que foram reveladas na antiga aliança eram sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2. Ele diz: tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Interessante que Paulo, nesse verso de Colossenses 2, ele compara as Escrituras do Velho Testamento como sendo sombra e as do Novo Testamento como sendo o corpo. Se você tem então aquela luz assim, atrás de você, e você entra em um ambiente, a pessoa que está dentro do ambiente primeiro vê a sua sombra, né? Primeira projeção da sua sombra, e depois logo atrás vem o corpo. É isso que Paulo quis dizer em Colossenses. Tudo isso, se referindo às Escrituras do Velho Testamento, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então ele completa. Se elas são sombras, porém o corpo é de Cristo. E aquela expressãozinha corpo significa literalmente a realidade é Cristo. Você já localizou esse verso? Talvez seja bom nós irmos lá para os irmãos verem nas suas próprias Bíblias. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Sombra em contraste com corpo ou realidade. Colossenses 2, 17. Então, essa é a beleza do nosso estudo a respeito dessas sombras, porque nós conhecemos a realidade assim como foi revelada em Cristo. Outro detalhe importante dentro do nosso assunto de hoje, que vamos pelo menos iniciar, a arca, a respeito da arca, apenas a arca hoje, mas eu preciso ainda falar um pouquinho sobre esse complemento de arca e propiciatório na linguagem do Novo Testamento. De novo, se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, você examinar aqueles primeiros versos de 1 Coríntios capítulo 2, você vai ver Paulo dizer assim: E eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, a pessoa de Cristo, e este crucificado. Senão Cristo e este crucificado. No capítulo 1 ele diz assim: nós pregamos a Cristo e este crucificado. Então, irmãos, esse era o cerne da pregação, da proclamação apostólica. Cristo e este crucificado. A primeira imagem que Moisés teve na revelação do tabernáculo em figura foi exatamente essa. Ele viu a arca, que é uma figura da pessoa de Cristo. E Deus então descrevendo para ele aquele móvel, a arca. E depois ele viu algo que deveria ser colocado sobre a arca, numa imediata conexão com ela, sendo então algo complementar a ela,
que então foi chamado de, no hebraico, hilasterion, ou assento de misericórdia, ou propiciatório, aqui na nossa tradução. Um assento de misericórdia, propiciatório, que fala então da obra de Cristo. Irmão, veja a importância dessa conexão entre esses dois móveis, pessoa e obra de Cristo. Cristo e este crucificado. Veja que não era em nenhum outro lugar do tabernáculo em que a glória de Deus se manifestava, senão neste recinto onde estava a arca. Nós também precisamos notar essa diferenciação aqui, dentro do contexto do tabernáculo. A Shekinah não estava no átrio. A Shekinah não estava no candeeiro, nem na mesa, nem no altar de incenso. Havia um só lugar para essa glória santa de Deus, desse Deus que desejava comunhão em santidade e o Deus santo que desejava comunhão. Havia um só lugar para a revelação da glória desse Deus, e esse lugar era o Santo dos Santos, um pequeno quarto, um recinto de 5 metros de comprimento, por 5 metros de largura, por 5 metros de altura, mais ou menos. 10 por 10 por 10 côvados. Um quarto cúbico. Aquele quarto, fechado, sem janelas para o exterior, não era iluminado por nenhuma luz, senão pela presença de Deus, da glória de Deus. Naquele quarto estava então a arca, com o seu propiciatório. O primeiro móvel na descrição de Êxodo que Moisés viu naquela apresentação de Deus, do modelo do tabernáculo, naqueles dias que ele passou no monte. Então, irmãos, nós precisamos destacar a arca de todos os outros móveis, porque ela naturalmente recebe um destaque muito especial. Ela era o único móvel daquele quarto mais interno, onde ninguém entrava, a não ser Arão, com sangue, uma vez por ano. Os sumos sacerdotes, não é? E onde a presença de Deus, a glória de Deus se revelava continuamente, somente naquele recinto. Então isso diferencia a arca e o propiciatório de todos os outros móveis. E na linguagem então do Novo Testamento, aquele era o lugar de comunhão e de encontro entre Deus e o homem. Nós vamos ter a oportunidade mais tarde, outras reuniões, de destacar algumas coisas sobre o propiciatório. Quanto a palavra tem para falar sobre propiciação. Ele é um dos alicerces da nossa confissão cristã, como nós já tivemos a oportunidade de estudar. A expiação, ou a propiciação. Tão grande é esse assunto, como é revelado no Novo Testamento. Quando chegarmos lá, nós vamos ver em sombra muita coisa gloriosa aqui, quando estudarmos o propiciatório. Mas, irmão, anteriormente ao estudo da expiação, como um dos alicerces da fé cristã, nós estudamos a encarnação, como um dos grandes alicerces também da nossa confissão, da nossa fé cristã. Um daqueles 8 alicerces que nós já estudamos. A encarnação está tipificada tão claramente, a encarnação de Deus em Cristo, pelo móvel arca, descrito dos versículos 10 até o versículo 16. Se os irmãos acompanharem o relato, nós vamos fazer isso agora, nós vamos ver os detalhes na figura, usando a luz do Novo Testamento, que vão nos ajudar a compreender então o porquê dessa importância do Senhor ter impregnado na mente de Moisés primeiro a visão deste móvel. Isso seguia a ordem de Deus, era isso que ele queria, isso era o mais importante, não havia nada mais importante no tabernáculo. Então esse foi o primeiro móvel a ser apresentado a Moisés. Se os irmãos observarem a descrição então, no versículo 10 diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia. Primeiro eu queria comentar com os irmãos um pouquinho essa questão arca. Irmãos, o tabernáculo, ele é chamado, queria até citar os versículos para os irmãos verem, ele é chamado de pelo menos 3 maneiras diferentes quando ele é descrito. Ele é chamado em primeiro lugar de simplesmente tabernáculo. Se você ler alguns versos aí, inclusive o verso 9, veja aí em Êxodo 25, 9, quando o Senhor fala para Moisés sobre o modelo do tabernáculo. Essa é uma das palavras que designa esse lugar de habitação de Deus, simplesmente tabernáculo. Com essa palavra, a intenção de Deus é nos
mostrar que o seu desejo é morar, habitar com seu povo. Veja que essa palavra está conectada com o versículo 8, né? E me farão um santuário para que eu possa morar. Então a palavra tabernáculo, ela tem conexão com o fato de que Deus quer morar. Ele quer uma tenda para si no meio do seu povo. E nós já vimos o porquê disso na reunião anterior. Agora, irmão, esse mesmo tabernáculo, abra, por exemplo, no capítulo 29 de Êxodo, 29, versículo 11. Veja um outro nome pelo qual ele é chamado. Êxodo 29, versículo 11, diz assim: Imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. É certo que esse nome, tenda da congregação, preste atenção aqui, diz respeito especificamente àquele ambiente mais interno, dentro do átrio, que era então coberto por aquela pele de animais marinhos, mais exteriormente, as peles de texugos, e que se compunha daqueles dois ambientes, um chamado lugar santo, onde havia o candeeiro, a mesa e o altar de incenso, e o outro ambiente chamado o Santo dos Santos, onde havia somente a Arca da Aliança, né? Então o tabernáculo era primeiro um grande pátio cercado por aquele linho fino, onde havia então dois primeiros móveis ali, o altar de holocausto, o altar de bronze e a pia de bronze. Aquele era exposto à luz do sol. Depois, dentro desse cercado maior, havia uma tenda menor lá dentro, e essa tenda só tinha dois ambientes, completamente fechada, porque ali só entravam sacerdotes, né? Um primeiro ambiente era o santo lugar, e o segundo ambiente era chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. Então essa tenda dentro do átrio é uma tenda que era designada pela expressão tenda da congregação. Se referia especificamente a esse lugar dentro do átrio, a tenda da congregação. Mas é uma palavra que, sem dúvida nenhuma, pode ser aplicada para o tabernáculo como um todo. Porque aquele era o lugar, agora então usando essa expressão tenda da congregação, onde o Senhor queria enfatizar que Ele desejava se reunir com o seu povo. Você vê que há também uma complementariedade aqui. Tabernáculo significa que Ele quer tabernacular, Ele quer morar, Ele quer residir. Tenda da congregação significa que Ele quer congregar ou reunir. Agora há mais uma expressão interessante. Deixa eu localizar para os irmãos aqui no capítulo 38. Abra sua Bíblia lá. Mais um nome interessante. Agora vai tocar de perto a questão da arca. Êxodo capítulo 38. Veja o verso 21. Essas expressões são citadas em outros lugares. Eu estou citando apenas exemplos. Êxodo 38, 21 diz assim: Esta é a numeração das coisas para o tabernáculo. A primeira palavra que eu usei, né? Tabernáculo tem relação então com moradia. Depois ele diz, a saber, o tabernáculo do quê? Do testemunho. Outra expressão interessante. Então são três. Tabernáculo do testemunho. Isso tem mais um sentido complementar. O que o Senhor quer falar com isso? Ele quer dizer que esse lugar no qual Ele vai morar, porque é seu tabernáculo, esse lugar no qual Ele vai congregar, porque é tenda da congregação, esse lugar também é o tabernáculo do seu testemunho. Porque Deus fará deste lugar o seu testemunho. Irmão, quanto isso tem para nos falar sobre o mistério de Deus, Cristo e a igreja. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O Senhor Jesus é a realidade desse tabernáculo, porque Deus habita em Cristo plenamente. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Cristo é o tabernáculo de Deus por excelência. E por correspondência, por termos sido incluídos nele, numa vida, numa união orgânica com ele, nós, igreja, somos o santuário do Deus vivente, porque o Deus que habitou em Cristo habita em nós pelo Espírito que Ele nos deu, né? Então nós somos tornados santuário de Deus, porque Deus habita em nós, por causa da obra que Cristo fez e do Espírito que Ele derramou.
Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: não sabeis vós que sois santuário do Deus vivente, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Não é? Então veja o mistério: Cristo e a igreja no tabernáculo. Então, meu irmão, tabernáculo do testemunho significa que esse povo no qual Deus habita, esse povo com o qual Deus congrega, é o povo que Ele tornará em Cristo e pelo Espírito o seu testemunho, e nenhum outro povo mais. Foi por isso que quando Balaão subiu naquele monte e viu aquele povo, ele disse assim: eis que é um povo que habita só, e não será contado entre as nações. Porque o povo de Deus é o seu tabernáculo de testemunho. Irmão, que privilégio. Que privilégio isso significou, em primeiro lugar, para o próprio Senhor Jesus. Não é? O próprio Senhor Jesus refletir essa imagem de Deus. E, consequentemente, para nós. E especialmente para nós. Não é? Porque o Senhor Jesus é o Santo Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Nós éramos pecadores alienados. Fomos trazidos pela graça para sermos testemunho. Tabernáculo do testemunho. Então esse nome, tabernáculo do testemunho, ele tem uma relação agora muito especial com a arca. Porque dentro da arca da aliança havia o quê? As tábuas do testemunho. Nós vamos chegar lá numa outra ocasião, quando falarmos sobre esses elementos que estavam então no interior da arca. Eu queria só hoje apresentar essa ideia para os irmãos, em conexão com esse assunto da Arca da Aliança. Versículo 10, então, onde nós estávamos, diz assim: também farão uma arca, a arca, então, do testemunho. No verso 16 dessa descrição, ele diz: e porás na arca o testemunho, veja com letra maiúscula. Por isso a arca é chamada de arca do testemunho, né? Versículo 22, se você ler aí, no verso 22, olha: os querubins que estão sobre a arca do testemunho. Está vendo? Porque as tábuas do testemunho estão dentro da arca. Então a arca é a arca do testemunho. E porque a arca do testemunho está dentro do Santo dos Santos, então o tabernáculo é o tabernáculo do testemunho. Você vê? Cristo é o testemunho de Deus. As tábuas do testemunho estão dentro da arca. Porque Cristo é o testemunho de Deus. E a arca está dentro do tabernáculo. O tabernáculo é o testemunho de Deus, porque Cristo, que é o testemunho de Deus, está na igreja pelo seu Espírito. Então ele constituiu a igreja o seu testemunho. É uma conexão muito interessante, que nós vemos então com todas as letras no Novo Testamento, né? Mas em figura tão linda e tão clara, aqui no Velho Testamento. Então, juntem essas expressões para você poder meditar sobre a riqueza delas. Também farão uma arca, voltando ao verso 10, de madeira de acácia. Madeira de acácia. Irmãos, a madeira na Bíblia é uma figura do homem. É uma figura da natureza humana. Você vai encontrar várias passagens onde essa analogia é feita de uma forma muito clara. Eu quero entrar em detalhes específicos com os irmãos sobre a arca, então nós não vamos ficar procurando essas passagens para fazer conexão. O que o ouro significa, a prata significa, o bronze, as pedras preciosas, etc, etc. Né? Você pode encontrar isso facilmente na sua Bíblia, através de concordâncias e chaves bíblicas. Né? A madeira é uma figura da natureza humana. Olha o que diz a sequência do texto. 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a sua largura, de 1,5 côvado a sua altura. Por enquanto vamos deixar esses detalhes da medida. E vamos passar para o verso 11, depois nós retornamos. Verso 11 diz: de ouro puro a cobrirás. Por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. A primeira frase do verso 10. Uma arca de madeira de acácia. Depois o verso 11. De ouro puro a cobrirás. Por dentro e por fora a cobrirás. Irmão, o Novo Testamento é tão claro, tão específico, em nos mostrar que a natureza
humana do Senhor Jesus era uma natureza humana real. Esse é um dos fundamentos da nossa fé. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, por exemplo. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Veja o que diz o verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Essa palavrinha participação, se você estudar o livro de Hebreus minuciosamente, você vai ver que ela é uma das palavras muito importantes de Hebreus. Porque fala de ter parte em algo. Tomar parte. Ela é usada várias vezes. Lá no capítulo 3 já aparece de novo. Santos irmãos que participais da vocação celestial. Então, nesse capítulo 2, verso 14, diz: os filhos têm participação comum de carne e sangue. Não é? Todos aqueles que nascem de pais naturais participam de carne e sangue, porque são filhos deles. Não é? Ou seja, tem natureza igual a deles, natureza humana. Então o verso continua dizendo assim: destes, natureza humana, carne e sangue, ele, Cristo, é a quem está se referindo no contexto, né? Ele, Cristo, igualmente participou. Olha aí a palavra de novo. Participou. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, a madeira de acácia, ela simboliza, então, para nós que estamos estudando a tipologia passo a passo, a madeira de acácia tipifica a natureza humana do Redentor. Carne e sangue, participando de tudo que o homem é, com exceção do pecado. Mas veja bem, o homem não foi criado com pecado. Então o pecado não era para fazer parte da história humana, olhando por esse ponto de vista, né? Deixando de lado as questões dos soberanos decretos de Deus. Mas o homem não foi criado com pecado. Pecado não faz parte da natureza do homem, por criação. Faz parte por queda, não é? Você encontra pecado em Gênesis 3, mas não encontra pecado em Gênesis 2, porque o homem foi criado sem pecado. Então a natureza humana de Cristo é simbolizada na arca pela madeira de acácia. Ele participou de carne e sangue. Agora, irmãos, de uma forma então tão maravilhosa como também já estudamos, a concepção do Senhor, a concepção miraculosa do Senhor no ventre da Virgem, pela ação do Espírito, formando um corpo para o Senhor no ventre da Virgem, permitiu então que através dessa miraculosa concepção, o nosso Senhor fosse concebido sem pecado. Não a mãe dele era pecadora, mas ele foi concebido sem pecado, pela ação do Espírito no ventre da Virgem. Então o Senhor foi concebido sem pecado, assim como o homem foi criado sem pecado. Nele não existe pecado, o apóstolo João nos diz na sua epístola, né? O capítulo 4 de Hebreus diz que nós devemos achegar a Ele, ao nosso sumo sacerdote que intercede por nós, que foi tornado semelhante a nós em todas as coisas, com exceção do pecado, não é? Então, madeira de acácia tipifica a natureza humana do nosso Redentor. Irmão, esse é um dos fundamentos da nossa fé. O apóstolo João chega a dizer assim que aqueles que não confessam que Cristo, Ele veio em carne, não é se apossando de um homem, porque isso é possessão. Ele não veio se apossando de homem nenhum, não é? Isso seria uma possessão crística, na linguagem da teosofia. O homem Jesus não teve uma possessão crística. Isso é uma heresia, não é? Mas a pessoa do Logos, ela assumiu, não uma outra pessoa, não são duas pessoas, mas a pessoa eterna do Logos, o Filho de Deus, ele assumiu uma natureza humana e deu personalidade a ela, de forma que você não pode separar Jesus do Cristo. Isso é tudo que o diabo quer fazer. Ele quer desencarnar Cristo,
colocando Cristo em Jesus, Cristo em Buda, Cristo no fulano e Cristo no ciclano, como se Cristo fosse um princípio espiritual cósmico que habitasse aqui ou ali em diversas pessoas iluminadas através de muitas gerações. Né? Mas não é assim. Quando Pedro olhou para o Senhor Jesus, pela revelação do Pai, ele disse assim: Tu és o Cristo. Ele olhou para o homem, não é? O Filho de Deus encarnado. Tu és o Cristo e não um Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Verbo se fez carne, assumiu a natureza humana, madeira de acácia. Nós não vamos entrar em muitos detalhes mais sobre isso, porque nós já estudamos isso exaustivamente, quando nós falamos sobre a encarnação. Um dos alicerces da nossa confissão, da nossa fé, não é? Então, madeira de acácia. Essa arca não podia ser só de ouro. Irmão, se não houvesse conexão do Velho Testamento com o Novo Testamento, então nós perguntaríamos, por que essa arca seria feita de madeira? Não é? Que fosse feita só de ouro. E por que ouro por dentro e ouro por fora? Se é questão de economia, então que ela fosse feita só de ouro, deixa a madeira para lá, ela vai ficar mais pesada, vai ficar mais grossa, não é? Então faz uma lâmina só de ouro, não precisa pôr madeira, ouro por dentro, ouro por fora, tornando essa caixa tão bruta, tão pesada, sem nenhum sentido, sem nenhuma funcionalidade. Mas Deus não está preocupado com as coisas funcionais. Ele está querendo nos revelar algo maior, não é? A realidade de Cristo, que viria então depois tão claramente, para que aquele seu povo da aliança pudesse reconhecê-lo, né? Então, irmãos, a madeira de acácia tipifica a natureza humana. Agora veja só então, pulando lá para o verso 11, deixando as medidas por enquanto, lá em Êxodo 25:11 diz assim: de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. Irmão, o ouro na Bíblia, na tipologia bíblica, ele fala da vida, natureza e glória de Deus. Natureza de Deus, natureza divina, glória divina, vida divina. O ouro aponta para o que Deus é, a glória de Deus e a natureza de Deus. Então você vê que na arca você já tem a combinação maravilhosa, como é então claramente revelada no Novo Testamento. Lembra daquele anjo falando para Maria? Quando ela então concebeu, não é? Aquele anjo então a avisou sobre aquela concepção e disse assim: o ente santo, com letra maiúscula, o ente santo que te há de nascer. Há de nascer, então é um filho, é um homem, não é? Há de nascer, participa de carne e de sangue. Então como vai nascer? Um fantasma não nasce. O ente santo que te há de nascer, humano, será chamado o quê? Filho de Deus, divino, não é? Então isso é encarnação e não possessão. Então, irmão, que importante, que maravilhoso vermos isso na tipologia. Arca de madeira de acácia, mas de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora. Isso significa que o Senhor Jesus, no que concerne então a sua vida interior, ele era absolutamente revestido de ouro. Ou seja, a vida, a natureza e a glória de Deus estavam dentro dele, não é? Porque ele é o tabernáculo de Deus. Ouro por dentro, mas também ouro por fora. De tal forma que João, quando olhou para ele, claro que pela revelação do Pai, porque ninguém poderia vir a ele se o Pai que o enviou não o trouxesse, não é? Mas aqueles para os quais foi revelado, então puderam ver com clareza ouro pelo lado de fora também. João diz assim: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ouro por dentro e ouro por fora, natureza divina, natureza humana. Eu queria ler com os irmãos, por exemplo, um texto, Romanos, capítulo 9. Abram suas Bíblias, para os irmãos verem a importância desse assunto no Novo Testamento. E por que Deus quis deixar explícito na tipologia o valor dessas realidades. Olha, por exemplo, Romanos 9. Veja a clareza da descrição do Espírito Santo através de Paulo. Vamos ver do verso 4. Paulo está falando sobre o povo judeu, o povo da aliança. E ele diz assim: são israelitas. Romanos 9, 4. Pertence-lhes a adoção
e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Agora olha o verso 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo. O quê? Segundo a carne. Porque se deles descende, então ele é parte da herança genealógica, não é? Deles descende o Cristo, segundo a carne, natureza humana, né? A madeira de acácia. Agora veja só, o qual é sobre todos. O que ele é? Deus bendito. Deus bendito, para todo sempre. Amém. Esse é o ouro, por dentro e por fora. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 5. Só alguns exemplos vou citar. 1 João capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. O Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, essa é a pessoa divina, humana do nosso Salvador, tipificada tão maravilhosamente na arca, por aquela madeira de acácia, natureza humana, revestida de ouro por dentro, porque a glória, a vida e a natureza de Deus estavam nele. Quem me vê a mim, vê o Pai. E revestido de ouro por fora, porque todos aqueles que o Pai lhes concedia, pelo Espírito de sabedoria e de revelação, podiam ver nele a glória. Ainda que velada pela carne, podiam ver nele o Filho de Deus, como tantos o viram e o adoraram. Então, essa é a parte externa, né, da arca. Agora, há ainda alguns detalhes, o arcabouço principal da arca, né, a madeira de acácia e o ouro, revestindo por dentro e por fora. Mas há ainda alguns detalhes que nós vamos prosseguir vendo ainda hoje. Abra lá de novo, por favor, em Êxodo 25. Versículo 10. As medidas. Olha que interessante. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a largura, e 1 côvado e meio a altura. Muito interessante, porque essas meias medidas falam de algo incompleto. E agora é claro que nós precisamos de um cuidado muito especial aqui. Nunca nós vamos encontrar uma figura, nem mesmo palavras, nem símbolos, nem tipos, nem alegoria e nem nada que possa nos falar com exatidão das realidades celestes. É claro, isso é impossível. As palavras, as figuras, os tipos, os símbolos, todos são limitados, não é? Então nós precisamos ver que nós não podemos ser retidos pelo literalismo. Nós temos que interpretar as passagens tipológicas de acordo com a luz do Novo Testamento. Então você não pode pegar essa passagem e dizer que meias medidas significa que Cristo é incompleto. Porque Cristo não é incompleto. Ele é o próprio Deus e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o que Cristo tem de incompleto? Absolutamente nada. Mas, irmãos, em que sentido será que o nosso Deus quis grafar nesse modelo que ele deu as meias medidas, já que meia medida simboliza algo incompleto? Se nós lançarmos mão da luz do Novo Testamento, só há uma interpretação genuína e clara. João capítulo 10, versículo 30. Abra esse texto, por favor. João capítulo 10, verso 30. Nosso Senhor, depois de falar sobre as suas ovelhas que o Pai lhe deu, que ninguém as arrebataria da sua mão, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: eu e o Pai somos uma unidade. Distintos, porque eu sou eu e o Pai é o Pai. Então há uma distinção. Mas eu e o Pai somos uma unidade. Porque em Deus há unidade de essência, numa distinção de pessoas, não é?
como já falamos também quando estudamos a Trindade. Então veja que o que está demonstrado aí nessas meias medidas da arca é que, já que a arca tipifica não apenas o Filho de Deus, né? Mas tipifica o Filho do homem. Porque a arca tem madeira, então fala da natureza humana do nosso Redentor, assim como fala da natureza divina. Então, para ser bem específico, a arca tipifica Cristo encarnado. Não apenas Cristo, o eterno Filho de Deus, divino, senão seria só ouro, mas madeira de acácia. Então, Cristo encarnado. Não só o verbo que estava com Deus e era Deus, senão seria só ouro, mas o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nesse sentido, irmãos, a vida humana que o Senhor Jesus viveu como verbo encarnado foi em estrita, absoluta dependência do Pai. Para o seu juízo, para o seu ensino, para a sua conduta, para os seus caminhos, para tudo. E essa verdade é muito clara no Novo Testamento, eu também não queria gastar tempo com isso. Se você ler João mesmo, no capítulo 5, abra por favor em João 5, para citar um exemplo, são muitos. João capítulo 5, veja por exemplo o verso 30, como um exemplo. João 5, 30. O que você acha que o Senhor Jesus, o verbo encarnado, quis dizer quando ele falou o que está escrito no verso 30 de João 5? Eu nada posso fazer de mim mesmo. O que você acha que ele quis dizer? Se ele é Deus, se ele é totalmente Deus, se nele habitou o Espírito sem medida, o que ele quis dizer com nada posso fazer? Significa que ele andava como sendo homem. Ele não é só Deus, ele é homem. Ele é Deus e ele é homem. Todas as suas faculdades divinas e todas as suas faculdades humanas foram preservadas. Ele não colocou sua divindade em ponto morto. Todas as faculdades da sua divindade estavam vivas e ativas nele, porque ele é Deus. E ele nem colocou sua humanidade em ponto morto, porque ele chorava, porque ele tinha fome, porque ele tinha sede. Não é? Ele precisava dormir, precisava repousar, se cansava. Então, irmãos, esse homem que Lucas descreve como aquele que cresceu em estatura, mas também cresceu em sabedoria e cresceu em graça diante de Deus e dos homens, esse homem colocou a sua vida em inteira, estrita dependência de Deus. Do contrário, ele não seria homem. Ele iria se guiar como que por um radar celestial de comunicação entre ele e o Pai, mas não. Ele precisava se retirar para o monte para orar. Ele precisava ficar sozinho à parte dos seus discípulos. Antes de escolher aqueles 12 que estariam com ele precisava gastar uma noite inteira de oração, buscando a vontade do Pai a respeito daqueles 12. Não é? E você podia se perguntar, por quê, se ele é Deus? E eu poderia te responder, porque ele é homem. Então você não pode cambetear quando você vê o Redentor. Você tem que ver que ele é Deus, sim, 100%. Mas ele é homem, sim, 100%. Então, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ele precisou ser assistido pelo Espírito. Quando ele pregava, ele precisava do poder do Espírito. Lucas diz isso, não é? Que ele pregava pelo poder do Espírito, ungido pelo Espírito, porque ele é homem. Então, por isso você vê meias medidas na arca. Que coisa maravilhosa. Você pode dizer, então, que a arca tinha 3 meias medidas. 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura, 1 côvado e meio de altura, e havia algo que repousava sobre a arca, a Shekinah, a glória de Deus. Isso então fazia a unidade, a complementaridade. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu e o Pai somos um. Então essa é a razão das meias medidas. Não que Cristo seja incompleto, mas que Cristo é homem e Deus. E como homem ele andou em estrita e absoluta dependência de Deus. Mais um detalhe ainda, Êxodo 25. Vamos abrir lá de novo, seguindo a narrativa. Versículo 11. Nós vamos mais um pouquinho só. Versículo 11 diz assim: E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Interessante, nada é por acaso, nem uma letra, nem uma vírgula, nem um tio. Uma bordadura de ouro ao redor. Irmão, isso funciona como que um encaixe, como se fosse uma moldura, não apenas com a finalidade de ornamento, mas com a finalidade de que então aquele propiciatório se adaptasse dentro dessa bordadura.
tornando então essas duas peças como que únicas. Quando você olha para a arca, você não vê arca e propiciatório. Você vê a arca com o que literalmente é a sua tampa, não é? A sua tampa, onde havia então aqueles dois querubins, um de cada lado. O propiciatório era a tampa da arca. Então essa bordadura de ouro ao redor, como uma moldura, ela proporcionava uma união, um encaixe entre esses dois móveis. Isso significa que Cristo nunca pode ser colocado, visto, pregado à parte da sua obra. Nós pregamos a Cristo, a arca, e este crucificado. Porque Cristo sem cruz não é Cristo. E cruz sem Cristo é vazia. Nós precisamos de Cristo e este crucificado, não é? Então a bordadura de ouro ao redor, ela faz essa conexão entre a pessoa e a obra de Cristo. Mais um detalhe, versículo 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. O número 4 na Bíblia fala de 3 mais 1, não de 2 mais 2. 4 na Bíblia é sempre 3 mais 1. Porque 3 fala do Deus triuno e o 1 fala, no caso, do homem. Então, a relação, o número 4 fala da criação, da relação de Deus com o homem. Então você vê 4 cantos da terra, 4 estações no ano. Fala da relação de Deus com a sua criação. O número 4 é o número da criação. Não confunda com 6, que é o número do homem, né? O número 4 é o número da criação. Então você vê a arca com essas 4 argolas. O relacionamento de Deus com a sua criação. Agora diz assim: e as porás então nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Paulo diz em Colossenses que Cristo é tudo e em todos. 1 Coríntios 15, Paulo diz que na revelação da plenitude dos tempos, quando o Senhor então destruir o último inimigo, que é a morte, o próprio Filho entregará o reino ao Pai, se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Cristo é aquele que enche tudo em todas as coisas, não é? Então por isso 4 cantos. Cristo é o Senhor da criação. Cristo é o próprio Criador, né? Na sequência diz assim: 2 argolas num canto, 2 argolas no outro canto, no outro lado. Versículo 13: farás também varais. Nós vamos ver essas argolas em conexão com esses varais, porque as argolas servem para isso, né? Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Versículo 14 ainda: meterás os varais nas argolas aos lados da arca. Então vá fazendo a figura na sua mente. 2 argolas de cada lado, essa grande caixa, né? Fundidas então uma para cada canto, e os varais de madeira também, revestidos de ouro, passando por aquelas 2 argolas. Presta atenção no verso 14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Verso 14 diz: para se levar. Outra questão importante que nós vamos destacar, em conexão então com argolas e varais, que servem exatamente para isso, né? Qual o desejo de Deus? O desejo de Deus é que a sua revelação em Cristo, que é possessão do seu povo, que é a igreja. Paulo diz a Timóteo que esse mistério de Deus, ele nos revelou a toda a criação. Mas que esse mistério de Deus é uma propriedade da igreja. Ele diz que a igreja é casa de Deus, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela porta o testemunho de Deus. Ela carrega, através desses varais, então, a arca. Agora, irmãos, aqui é uma verdade muito linda embutida, ou mais de uma. Em primeiro lugar, a arca não podia ser transportada por uma pessoa só. Primeira verdade importante. 2 varais. 2 na Bíblia, na tipologia bíblica, fala de testemunho. Deus não deu a sua lei em uma tábua. Ele poderia dar uma tábua com 10 mandamentos. Ele deu em 2 tábuas, que são chamadas de tábuas do testemunho. Ele diz: pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será estabelecida. 2 na Bíblia é o número do testemunho, não é?
Então, 2 varais, testemunho de Deus, carregando o testemunho de Deus. Não podia ser transportado por uma única pessoa, é claro. Precisavam então de 4 pessoas. Essas argolas e esses varais falam do testemunho coletivo do povo de Deus, em unidade e em harmonia. Primeiro, em unidade. Se não houver uma mesma visão, um mesmo foco, um mesmo propósito, esse testemunho não pode ser mantido. Ele tem que ser mantido em unidade. Paulo diz aos Efésios que nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele mostra quais são aqueles fatores de unidade. Entre eles, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, esses 2 varais do lado da arca falam de testemunho coletivo do corpo de Cristo. Que essa arca que é Cristo, ela foi incumbida por Deus de ser carregada pelo seu povo. Que o testemunho de Cristo está nos ombros do seu povo, como eu também já citei no início da reunião. Por isso a arca é chamada de arca do testemunho. Por isso o tabernáculo é chamado de tabernáculo do testemunho. Por isso a arca é transportada com 2 varais, que falam do testemunho coletivo do povo de Deus. E lembra que aqueles sacerdotes, aqueles levitas que carregavam a arca, eles transportavam então a arca durante toda a sua jornada, e a arca ocupava uma posição central, tanto no acampamento, quando eles estavam acampados, a tribo de Levi estava no meio, e as outras tribos todas ao redor, né, acampados, e quando eles andavam, desarmavam tudo para caminhar, mesma coisa. Iam 6 tribos na frente, a arca no meio e 6 tribos atrás. A arca era o centro, seja no andar, no mover, ou seja no descanso, no repousar, no acampar. A arca era o centro, ela tem preeminência. E ela era carregada então pelos ombros dos levitas. Agora, irmãos, nós temos que ver não só o testemunho coletivo em unidade, mas nós temos que ver o testemunho coletivo em harmonia. Imaginem 4 membros dos levitas então carregando essa arca. Eram os coatitas que faziam isso, filhos de Levi, da tribo de Coate, os coatitas. Imaginem 4 coatitas carregando essa arca durante o movimento no deserto. Imagine se o da frente tivesse 1,90 m e o de trás tivesse 1,60 m. A arca ia escorregar na argola, não é? Então aquele grandão precisava baixar um pouquinho, não é? De alguma maneira ele tinha que curvar aqui o seu lombo. E aquele baixinho precisava andar bem ereto para compensar, não é? Então havia necessidade de um testemunho em harmonia. Assim é na vida da igreja. Lembra que no caminhar do deserto, o Senhor determinou através de Moisés que quem determinaria o passo da jornada não seriam os varões de guerra, não seriam aqueles homens fortes, preparados, dispostos, mas o passo da marcha do povo, a cadência do passo, seria determinado por quem? Pelas mulheres e pelas crianças. Essa é a harmonia, né? Então, irmãos, esse testemunho coletivo, tipificado pelos varais, é um testemunho coletivo em unidade. Se um quiser levar a arca para um lado, outro quiser levar a arca para o outro, não tem jeito. É um testemunho em unidade, não é? Os do lado direito não têm autorização para levar a arca para o lado direito. Os do lado esquerdo não têm autorização para levar a arca para o lado esquerdo. Os 4 têm que ter, então, o mesmo foco. Qual é o foco? O movimento da nuvem. Porque era a nuvem que se levantava do tabernáculo que determinava o movimento do povo de Deus e para onde eles iriam. Aquelas 42 estações. Nenhum deles ia decidir destino de nada. Eles iam se mover pelo levantar da nuvem, pela ordenação de Deus. Então veja que coisa maravilhosa quando você vê esse quadro segundo a luz do Novo Testamento. Um testemunho coletivo, 4 e não 1. Um testemunho coletivo do povo de Deus, em unidade. Não um para cada lado, mas um testemunho em unidade. Não apenas um testemunho em unidade, mas um testemunho em harmonia. Se um desses 4 quisesse andar muito rápido e o outro quisesse andar bem devagar, iam ter problema também, não é? Com esses varais pelas argolas da arca, não é? Veja, irmão, que esses varais eram móveis, não eram fixos. Eles teriam que transportar essa arca numa cadência de passos, numa estabilidade total, não é? Porque o varal era móvel, não era fixo. Isso ia exigir deles uma absoluta coordenação. Irmãos, na vida da igreja,
Para que o testemunho de Cristo repouse entre nós, nós precisamos de absoluta coordenação em Cristo. Nós não temos autorização para fazer o que pensamos, seguir pelo lado que achamos, caminhar segundo o que vem na nossa cabeça. Mas o Senhor nos chamou para carregar o testemunho de Cristo coletivamente, em unidade e em harmonia. Para que então o nome de Cristo possa ser claramente revelado no mover da sua igreja. Isso é muito importante. Eu queria ler com os irmãos um texto em Números. Deixa eu localizar o versículo para os irmãos, para elucidar isso aqui com mais clareza. Nós vamos precisar de mais tempo com isso aqui. Deixa para a próxima reunião. Vamos agora em outro versículo, mais simples, para fecharmos por hoje. Próxima reunião eu quero voltar nessa questão da preeminência da arca, para podermos encerrar esse assunto. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 5. Vamos encerrar hoje de outra maneira. Já lemos a narrativa toda da arca. Próxima reunião, vou falar um pouco mais sobre a preeminência da arca no meio do povo de Deus. Alguns versículos em Números e outros mais que eu quero examinar com os irmãos. Mas hoje, para encerrar agora, eu queria fechar da mesma maneira que eu abri, mostrando para os irmãos essa relação de novo da arca e propiciatório, com um pouquinho mais da linguagem do Novo Testamento. Irmãos, Romanos 5:21, um verso tão lindo, que fala sobre essa beleza da relação arca e propiciatório, pessoa e obra de Cristo. Olha que versículo tremendo nesse contexto. Diz assim: a fim de que, está falando sobre aqueles que estão em Adão, aqueles que estão em Cristo, que Cristo realizou pela sua obra, né? Assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Presta atenção nessa expressão, reinasse a graça pela justiça. Quando você olha para a arca com o propiciatório sobre ela, é exatamente isso que você vê. Quando você olha para a arca, vamos separar esses dois termos, graça e justiça. Quando você olha para a arca, você vê a justiça de Deus. Você vê ali aquela madeira de acácia, o nosso Senhor Jesus, homem perfeito. Você vê o ouro, ele é Deus plenamente. Você vê lá dentro, a gente vai continuar na próxima reunião, detalhes, as tábuas da lei, porque a lei de Deus estava no coração do Senhor, ele nunca quebrou a lei, não é? Ele cumpriu toda a justiça. Você vê o maná, você vê a vara de Arão, você vê então a justiça de Deus, a santidade de Deus. Mas quando você olha para o propiciatório, você vê a graça de Deus, não é? A graça de Deus. Então, irmãos, nós podemos ter esse ponto de encontro nesse hilasterion, assento de misericórdia, o propiciatório. Nós podemos ter esse lugar de encontro pela graça, porque a justiça de Deus foi completamente satisfeita na cruz do Calvário. Por que reina a graça propiciatória? Por causa da justiça, pela justiça. O propiciatório não está no ar levitando, o propiciatório está apoiado sobre a arca. Só reina a graça por causa da justiça. Está vendo por que o diabo quer abalar os fundamentos da revelação divina humana de Jesus? Porque se ele abalar os fundamentos de quem Jesus é, ele abala a obra. Se ele mexer com a arca, ele mexe com o propiciatório. Se ele remover a arca, o propiciatório cai. Porque a graça reina pela justiça. E é por isso que nós temos vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, há vários textos. Por exemplo, o Salmo 85, outro versículo lindo. Salmo 85, verso 10, depois você confira. Salmo 85, 10 diz assim: graça, propiciatório de novo, e verdade se encontraram. Verdade, a arca. Justiça, a arca de novo, e a paz, o propiciatório, não é? Pelo sangue, onde é feita a paz. Justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, 10. De novo você vê a arca e o propiciatório. A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Onde que isso é possível? Somente na pessoa gloriosa
e na obra gloriosa do Senhor Jesus, tipificados pela arca e pelo propiciatório. Salmo 89, versículo 15, há um outro verso muito interessante, verso 14, se não me engano. Salmo 89, 14, abra esse verso e nós vamos terminar. Salmo 89, 14 diz assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Pense de novo na arca. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Por que o propiciatório é um trono de misericórdia? Sobre ele é aspergido o sangue, não é? Por que ele é esse assento de misericórdia? Porque justiça e direito são o fundamento do seu trono. Então ele continua dizendo: graça e verdade te precedem. Irmão, que coisa maravilhosa. Como o Senhor foi minucioso nesses detalhes para nos falar algo mais da pessoa e da obra de Cristo, não é? E como então, através da luz do Novo Testamento, nós podemos ver a glória do que Deus intentou quando Ele deu a figura, quando Ele deu o tipo. E podemos nos deter nisso para a satisfação dos nossos corações, porque não há nada capaz de trazer tanta satisfação aos nossos corações do que contemplar a glória da pessoa desse Redentor que o Senhor nos proporcionou e a glória da obra que esse Redentor efetuou. Na próxima reunião nós vamos ver alguns detalhes mais sobre essa preeminência da arca. Nós vamos ver por que havia essa diferenciação da arca no caminhar do povo de Deus. Muito interessante. E, se o Senhor permitir, vamos seguir então estudando o propiciatório, esse complemento da arca. O Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai, te pedimos que o Senhor, pela tua bondade, pelo prazer que o Senhor tem de mostrar-se a si mesmo, possa lançar luz em nossos corações, em nosso espírito, em nossa alma, a respeito da grandiosidade da pessoa de Cristo. Que nossos corações exultem de prazer ao te contemplar, Senhor. E nós sejamos verdadeiramente robustecidos pela visão do Senhor, sua pessoa e obra. Nosso coração transborde de segurança, de alegria, de adoração, de confiança, de regozijo, porque nós somos teus e o Senhor é nosso. Porque o Senhor consumou, sendo uma pessoa perfeita, uma obra tão perfeita naquela cruz. Dá-nos olhos para ver, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.